Olá, povo de Deus, 12º domingo do tempo comum, 23 de junho de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 38, 8 a 11, 2 Coríntios 5, 14 a 17 e Marcos 4, 35, 41. Para quem alimenta uma teologia da retribuição, parece absurdo o sofrimento do justo. Quem faz o mal deve pagar com o mal. Quem faz o bem deve receber somente o bem. Porém, quando constatamos que na vida as coisas não funcionam bem assim, ficamos sem respostas objetivas às nossas interrogações. Por que o justo sofre? Essa questão está por trás da grande narrativa de Jó. Mesmo a manifestação de confiança de Jó é algo a ser questionado. Jó afirmava: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. É fantástico do ponto de vista do testemunho de fé desse justo que está padecendo todo tipo de mal. Porém, é muito complicado afirmarmos que Deus deu e Deus tirou, pois passa a impressão de uma leitura, além de conformista, fatalista. Atribuir a Deus a origem de tudo de mal que pode nos acontecer, como forma de retribuição de todo mal que praticamos, é reduzir Deus aos critérios meramente humanos. É mais difícil, mais exigente, porém mais responsável e comprometedor dizer o seguinte: é bom procurar com profundidade a origem de males que acontecem em nossa vida. Vamos nos deparar com certeza de que eles são consequências de muitos atos que fizemos, conscientemente ou não, que terminaram nos prejudicando. A teologia tradicional sempre afirmou que a pessoa sofre por causa dos seus pecados. Mas Jó era um homem justo, honesto, reto diante de Deus e da sociedade de sua época. Então, por que uma pessoa assim sofre? Quando Jó foi atingido por tantas desgraças que roubaram tudo que tinha na vida, propriedades, família e até a sua saúde, seus amigos vieram visitá-lo e queriam convencer Jó de seus pecados. Porém, Jó tinha plena consciência de sua retidão e recusa as explicações tradicionais de seus amigos. Jó enfrenta a teologia oficial e se recusa a aceitar uma visão de Deus reduzida a alguém que fica registrando o bem e o mal que as pessoas fazem para lhes dar o troco. Nada de teologia da retribuição ou da prosperidade para explicar a situação existencial de Jó, o justo. Uma vez rejeitada a explicação reducionista dos seus amigos, Jó se dirige diretamente a Deus para lhe perguntar por que o justo sofre. E o faz de maneira um tanto arrogante, desafiando Deus. Daí que a resposta de Deus para Jó, presente no texto de hoje, é um cala-boca, para que não blasfeme contra Deus. O mar significava um mundo de mistério incontrolável, como uma fera indomável para os contemporâneos de Jó. Nesse contexto, o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além? Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Deus é o Senhor dos mares. As tempestades estão sob seu controle. É isso que Jó precisa entender. 2 Coríntios 5, 14 e 17. Paulo era um convertido tão convicto que se tornava, em certo sentido, intransigente, sobretudo quando se tratava de ser fiel a Cristo.
Suas exigências em relação aos cristãos de Corinto suscitaram descontentamentos. Havia mesmo um grupo judaizante que lhe fazia oposição aberta. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo se justifica e defende seu ministério com veemência. No pequeno trecho de hoje, ele afirma que em Cristo tudo é novo, a tal ponto que ou se renova ou não se entende o que é viver no amor de Cristo. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, por ele e nele podemos afirmar: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Mestre, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Marcos se propõe a nos revelar quem é Jesus. Cada gesto, cada episódio nos vai revelando Jesus e suas múltiplas faces. Na primeira parte do Evangelho, Marcos nos apresenta Jesus como o Messias, que anuncia o reino de Deus. Nosso texto de hoje começa com uma fala intrigante de Jesus a seus discípulos: vamos para outra margem. Imediatamente podemos pensar que se trata da outra margem do lago de Tiberíades, que se constitui no território pagão da Decápole, uma liga de 10 cidades da parte oriental da Palestina, que se estendia até Damasco. Num segundo momento, podemos nos indagar que margem é essa, a qual Jesus chamou os discípulos e nos chama hoje. Sabemos que o barco simbolizava as comunidades cristãs primitivas e que as águas são sempre ambientes de insegurança, tanto que costumamos chamar por contraste terra firme, fora do ambiente das águas, para chegar à outra margem só passando pelo inseguro contexto das águas. Entrar num barco é estar disposto a deixar as margens seguras para ir ao encontro de uma aventura. Esse lago de Tiberíades é conhecido também como Mar da Galileia, com seus 12 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Acontece que no meio da travessia, o barco em que estão os discípulos de Jesus sofrerá uma tempestade terrível que ameaçava inundar o barco e afundá-lo. Na primeira leitura de hoje, Deus se revela a Jó como o Senhor dos mares. E aqui temos Jesus na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. A reação dos discípulos é semelhante às muitas reações nossas frente aos perigos que passamos na vida. Eles acordaram Jesus e lhe disseram: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Quando somos desafiados na vida, muitas vezes perguntamos: Deus, onde estás?
Nosso esquema é muito simples, fazemos más escolhas e depois terceirizamos nossa responsabilidade. Jesus, despertado pelos discípulos, se levanta e ordena ao vento que se cale. E então veio uma profunda calmaria. Nessa calmaria, Jesus pergunta aos discípulos por que são tão medrosos, porque ainda não têm fé. Quem estava com medo da tempestade agora se manifesta com medo de quem manda nela, de quem é forte, mais forte que ela. É claro que quando Marcos escreveu o Evangelho, as comunidades passavam por uma sensação de barco à deriva, devido às imensas perseguições. Era compreensível temer e tremer e até pensar que tinham sido abandonados por Jesus, ou que Jesus dorme sem se importar com a situação que estavam vivendo. Mas, assim como Jó, as comunidades fazem a experiência de que Jesus está com elas e, portanto, elas poderão, se aventurando em novas margens, enfrentar qualquer tempestade que vier. Um beijo no seu coração.